Sejam todos bem-vindos, que a paz, que a tranquilidade sejam a chama viva no teu coração. Que cada um de vocês que gostam do meu trabalho, eu peço que se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem. E não esqueça, se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela com outro alguém. Antes de começar, eu preciso te avisar de algo importante que vai acontecer ao longo desse vídeo, que eu vou te passar sinais, tanto de eventos que podem acontecer nesse mês, como no próximo. Quer ficar por dentro, se proteger, fortalecer sua energia, então fica até o final e quando terminar, não esquece de deixar o teu like e deixar também o seu comentário. Sagitário, iniciamos a sua consulta de tarô e baralho cigano. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter ou qualquer outro tipo de posicionamento importante nesse signo. Se você caiu por acaso nessa leitura, acompanhe até o final que eu vou passar detalhes, especialmente de como está a sua energia. Porém, aqueles que saírem antes do desfecho final não conseguirão entender uma parte desse vídeo. Porém, aqueles que incentivarem esse canal permanecendo na leitura vão sentir que no decorrer dela haverá lágrimas, mas será lágrimas de alívio. Então começa a afirmar nos comentários a resolução da sua causa, escrevendo data do seu nascimento e em seguida o universo conspira a meu favor, independente da situação. Repetindo, o universo conspira a meu favor, independente da situação. Iniciamos com pendurado, isso já mostra muitas questões aqui que eu vou abordar durante todo esse vídeo, do que você precisa se despedir. E ao mesmo tempo você vai entender os motivos que farão você ajoelhar e agradecer por essas novas conquistas e que agora a palavra de ordem, na verdade, duas palavras de ordem que você vai usar é agora basta. Aquele ciclo que se manteve de desamor, de desesperança, não fará mais parte da sua vida, do seu costume. Algo está chegando ao limite. Até porque em oposição nós temos o 2 de espadas. E é chegado a hora, o momento de você não alimentar mais uma situação, um trabalho, um ambiente, um elo, um fardo, uma parceria, uma presença, algo que de alguma maneira secou o seu coração, secou a dinâmica da rotina, te aprisionou em vez de te acolher. E para mim isso pode representar a finalização aqui de um laço, ainda mais porque nós temos aqui o mago, que mostra você conseguindo uma espécie de mágica, desatar um nó em que a sua vida ou o seu coração se encontrava, ainda mais com pendurado, abrindo a leitura, aprisionado. Para mim, isso representa o fim de um laço para que você possa crescer, ascender, reacender. Se você quer se proteger energeticamente, já escreve nos comentários: sangue de Cristo protege minha energia. Repetindo, sangue de Cristo protege minha energia. Escreva com força que você vai sentir libertação se fazendo presente na sua vida. Uma das primeiras despedidas aqui pode ser o controle. Porém, essa não é a única despedida que você vai fazer. Então continua acompanhando, porque aqui você vai conseguir resolver o que o divino decidiu que agora é inútil você dar murro em ponta de faca. 2 de espadas. Então deixa o desejo, o ego, a limitação, o caos que muita gente traz para você de forma exagerada para trás, porque você precisa se despedir de um segundo ato que pode ser para algumas pessoas, pode ser até pessoas do primeiro decanato,
da dependência emocional. Pode ser uma energia que talvez você alimentava e agora você sente que não há reciprocidade do outro lado. E finalmente essas lâminas cortantes vão te ajudar a eliminar os excessos, a se livrar de muita coisa que estava escondida debaixo de um tapete. Como um truque de mágica barato com um mago, e que você vai entender, você vai saber como identificar a partir de agora, como não deixar mais a tua vida naquela sensação escassa de antes, porque você tem aqui ferramentas poderosas para te ajudar, para fazer você restaurar a sua energia, já que nós temos um processo iniciático com um mago muito bem aspectado aqui. Então perceba o que não está mais em reciprocidade e que a vida, o acaso, o divino, o espiritual está exigindo que você corte de uma vez por todas. Começa a identificar o que está em excesso e o que precisa, a partir de hoje, aparar as arestas. Se tem algo a ver com questões que você traz da tua primeira infância ou que envolve até mesmo a liberação de sentimentos, inclusive por entes familiares, por pais, se você quer deixar para trás esse tipo de sentimento e liberar, escreve aqui nos comentários a data do seu aniversário e em seguida, eu libero os meus pais do sentimento que já falharam comigo. Repetindo, eu libero os meus pais do sentimento que já falharam comigo. Porque como nós temos uma estrutura, um império, pode envolver questões aqui com pais. E você que está aí do outro lado, como se trata de uma leitura coletiva, adapta ao seu momento. Outra situação que eles estão exigindo que eu fale bastante é que você vai conseguir identificar como voltar a ser livre, se despedindo de outro ato, da culpa. Ou seja, o que você não pode salvar não é sua missão. Tem um campo de aprendizado que só você sabe, o que você sentiu na própria pele, e que agora um outro ato daqui para frente pode ser a despedida do auto-engano. Se nós temos aqui o pendurado, ele está falando abertamente sobre o que não te sustenta mais. Máscaras, situações que você empurra com a barriga, ilusões, algo começa a ser desmistificado. Algo começa a desmoronar. Porque você não traz mais a necessidade de ter aprovação alheia. Se você não quer mais passar essa imagem de ter aprovação alheia, aproveita essa energia, já escreve nos comentários. Eu não me diminuo para caber na grandeza dos outros. Repetindo, eu não me diminuo para caber na grandeza dos outros. E como nós temos uma torre, isso pode estar acontecendo. Você inconscientemente está se diminuindo. E identifica a tua missão, porque esse auto-engano não vai mais funcionar a partir de hoje. Essa engrenagem vai sair de perto de você. Ilusões vão cair com a torre. Você não precisa provar nada para algo e muito menos para alguém. Se despeça do sofrimento inútil, das dores que você carrega, talvez por um hábito, por uma crença, por um dogma. O pendurado te dá poder de dissolver isso, porque tem uma energia muito forte aqui do signo de Peixes que fala sobre essa dissolução. Então você está compreendendo a sua função no mundo, no planeta, na sua jornada, desfazendo tudo que for velho, obsoleto, vazio. Então não se assusta, porque aqui você vai voltar para aquela sensação de se sentir acolhido no útero para renascer.
E é justamente por isso que eu vejo o sagitariano não estando mais numa posição de fraqueza, e sim agradecendo todos os dias por abrir os olhos, pela sua saúde, pelo sol, pela noite, pela chuva, pelo dia. E aquilo que eu sempre digo, o universo, ele não te manda nada, ele espelha. Então perceba aqui o que você está espelhando, porque aqui, se você fala, nada de bom acontece na minha vida, por que você acha que isso não acontece? Eu respondo, é porque você está decretando. Então perceba o uso, o poder da palavra de forma certa. Como é que você corrige isso? Escrevendo a data do seu nascimento aqui, falando em voz alta e também escrevendo nos comentários. Eu decreto a minha prosperidade. Eu decreto a minha prosperidade. Faça isso e depois venha deixar aqui qual o resultado, qual a mudança que você teve na sua vida, porque o pendurado, abrindo a sua leitura, fala sobre um encerramento, sobre uma dívida kármica sendo cumprida, encerrada. Inclusive, se você quer encerrar dívidas kármicas, escreve nos comentários. Eu encerro todos os ciclos kármicos de vidas passadas. Repetindo, eu encerro todos os ciclos kármicos de vidas passadas, porque esse ciclo de autossabotagem que te diminuía, que você não aceitava quem de fato você é, na sua essência pura e genuína, agora essa sabotagem começa a ruir. Você começa a se despertar aqui para fazer o teu império, o teu castelo, para fazer o seu caixa, para programar aqui no mínimo 6 meses a mudança de vida, de casa, a mudança de carro, a mudança de cargo, uma reciclagem, uma transição profissional de um trabalho que você já não sente mais tão conectado. E esse pode ser outra despedida, para que você prove o seu valor para você, não para ninguém. Porque aqui a tua alma precisa voltar a enxergar, a ver a imensidão do mundo, a perceber agora o quão longe você pode chegar. Se tem um ambiente, um trabalho, um ambiente familiar, amizades, que vibra em competição com você de forma disfarçada, isso começa a se dissolver naturalmente, porque aqui existe um afastamento, uma despedida de tudo aquilo que não faz mais sentido para você. E tem muito a ver com o fato de você colocar a sua fé ardente, a sua fé acima de tudo. Você sabe muito bem, a partir de agora, como se libertar dos excessos. Então você está colocando foco na sua autotransformação. Mas sem pressa, na calma, sem encheção de linguiça, sabe? Que muita gente tenta neutralizar você, te deixar de escanteio, te deixar esperando na fila de espera. Então perceba, quem te traz sensação de segurança é emocional e quem não está fazendo isso há muito tempo. Porque as pessoas assistem aqui de alguma forma o que os outros fazem, ficam caladas, não reagem e aceitam qualquer tipo de migalha. Só que com você agora está sendo diferente, porque você está falando o que é de verdadeiro para você, o que é real. Então você está entendendo a vida prática que você precisa trazer aqui e agora. E isso vai criar um leque de possibilidades, de conexões emocionais, de você retomar a tua credibilidade daqui para frente. Então eu sinto você aqui num ponto de virada, deixando para trás uma antiga visão do pendurado, se despedindo dessa antiga visão e confiando mais em você, confiando no seu coração. Esse ar
inflado no seu peito vai te trazer uma promessa que será cumprida de um novo plano, de uma nova era que começa para você a partir de agora. Então poupe a sua energia, saia dessa prisão, se despeça desse porão, se despeça dessa caixa de Pandora do orgulho, e agora você percebe que a ajuda chega na hora certa. Mesmo que você esteja enfrentando um momento vulnerável, você sabe que o seu pedido será atendido. Quer que o seu pedido seja atendido, escreve nos comentários que meu pedido seja atendido em merecimento. Repetindo, que o meu pedido seja atendido em merecimento. Esse ciclo de resistência, de lutar todos os dias, chega ao fim. Porque agora você compreende que não há mais nada a que lutar, porque o teu aprendizado aqui, de alguma forma, ele foi concluído. E o motivo, na verdade, um dos motivos que eu estou abordando, que fará você ajoelhar, é porque a inversão que você viveu, de alguma forma com essa torre, te ensinou a ver com os olhos da alma. A dor, de alguma forma, que te fez chegar até aqui, te purificou, te trouxe um novo olhar. Então agradeça, porque o que te fez chorar foi o mesmo que te libertou dessa torre, dessas correntes invisíveis, dessas redes conspiratórias, desses ambientes de energia de baixo astral. Então agradeça pelo que está indo embora, porque agora, com essa partida, abre-se um espaço para você viver algo de verdadeiro para você. Um trabalho verdadeiro, um sócio verdadeiro, um amor verdadeiro, uma amizade verdadeira. Algo se aproxima de você, trazendo mais garra, mais determinação, trazendo a oportunidade de você se sentir agraciado. Se tem atrasos acontecendo na sua vida, se tem demoras, saiba que o tempo da espiritualidade divino, ele já está costurando a sincronicidade perfeita para bater na sua porta. Então começa a glorificar os teus antepassados. Como é que eu faço isso? Você escreve a data do seu nascimento e em seguida, agradeço meus antepassados por eu estar aqui hoje. Repetindo, agradeço aos meus antepassados por estar aqui hoje. Agradeça porque tudo que foi retirado de alguma forma era porque estava impedindo a sua alma de brilhar. Ajoelhar não é um ato de fraqueza, é um ato de força, porque é daí que nasce a tua humildade. Você está mais humilde, você está abandonando o ego da força latente, que de alguma forma existia e existe em cada um de nós, que precisa ser trabalhado, e você tem o poder do Espírito aqui com a carta da força, que ergue essa taça, sabendo que ela está dominando o território e que vai ter aqui o aval da espiritualidade, que vai ter o seu milagre atendido, que vai ter bálsamos de bênçãos chegando para você. Então saiba identificar o que você faz a partir de agora e onde você deve colocar a sua força. Se você quer controlar essa força e saber o seu caminho, escreve nos comentários: eu me conheço, sinto o que sou e o que faço. Repetindo: eu me conheço, sinto o que sou e o que faço. Se você escrever isso nos comentários, você vai sentir novamente direcionamento do que você precisa fazer e de onde você precisa se retirar do que te prende ao chão, do que te deixa engessado, do que te deixa acorrentado. Então é como se houvesse algo que impulsionasse você. Você representa o arco do arqueiro, que não se curva, mas que sabe lançar flechas aqui aonde está o seu alvo, aonde está o seu propósito real.
Então, se tem pessoas, situações, ambientes tentando te derrubar, esse instrumento de desordem com a torre não vai mais atingir você. E isso começa porque você entende que não precisa mais ser o salvador da pátria. Não precisa dizer sim para todo mundo. Você está aprendendo a dizer não. Então, se você quer renunciar, se despedir de tais papéis que você não precisa mais ocupar, escreve aqui nos comentários a data do seu nascimento e em seguida, eu renuncio o papel de salvador que atende às expectativas dos outros. Repetindo, eu renuncio o papel de salvador que atende às expectativas dos outros. Começa a agradecer, porque aqui você vai ter um instrumento de fé, uma nova aurora com a carta da força, reinventando você, reciclando você, fazendo o teu mundo voltar para a órbita correta e não ficar naquela posição invertida e em desalinhamento que você se encontrava. Então, se o seu mundo virou de cabeça para baixo, agora você vai entender o porquê que isso aconteceu por um novo prisma, por um novo olhar. E com certeza, agora, aquelas lutas diárias começam a amenizar, a desaparecer no tempo certo. Então eu vejo uma mudança de perspectiva, vejo uma libertação, vejo você acessando um portal de lapidação da sua alma. Agora você se livra das questões que te machucaram, porque você tem um ensinamento, você tem um olhar aqui diferente para aquilo que você enfrentava como contratempo. E por mais que você tenha passado por sacrifícios, que trouxe aqui uma perspectiva antiga, isso começa a morrer no seu olhar, porque não faz mais sentido você se entregar tanto para tanta pessoa e receber menos que nada, e receber migalhas. Então eu vejo você respeitando primeiramente você. Quer se respeitar e se colocar em primeiro lugar? Escreve nos comentários data do seu nascimento e em seguida, eu me respeito e honro a divindade que habita em mim. Repetindo, eu me respeito e honro a divindade que habita em mim. Começa a perceber o controle que você vai ter a partir de agora de manifestação. É hora de aqui, agora, você contemplar um novo mundo que estava em avesso, não desperdiçar mais sua energia, se conectar com a energia sagrada, inclusive se você está afastado da sua espiritualidade, por mais que você tenha uma vida corrida, atribulada, tira 10 minutos do seu dia, tenho certeza que todo mundo tem 10 minutos, faz tua oração, faz teu agradecimento, porque isso vai te ajudar a eliminar um sofrimento. Essa conexão te eleva, faz você sair do casulo e começar a bater suas asas por novos jardins e não ficar aqui naquela figura, naquele pensamento limitante de antes. Então prepara o teu voo, porque aqui você começa com a torre reconstruir a tua jornada. Você começa a enfrentar aquela besta interior, aqueles dragões, aqueles bicho-papão que a gente cria e não encara. E aqui é como se você dominasse com a força esse lado. Tem essa dominância, mas não é um domínio bruto. É um domínio de forma delicada. Você sabe o momento certo de ir para cima, de correr atrás do seu objetivo, de ter gana, e o momento certo de diminuir o ritmo, de não atingir o outro, porque senão, se a gente sempre ficar trazendo o máximo da postura de defesa, podemos cair no excesso do ego.
E eu tenho certeza que você não vai mais por esse caminho, porque tem algo de muita grandeza chegando para você, que toca seu coração, que te traz compaixão e te mantém mais disciplinado. Agora você vai ter coragem de gritar para o mundo que agora as coisas vão andar para frente, que você vai subir 10 casas e muita gente vai ficar para trás comendo poeira, porque você aprendeu a olhar para o espelho, para o reflexo da tua alma e identificar o teu sagrado, identificar o equilíbrio do lado luz e do lado sombra. E para isso você precisa ser fiel à sua existência. Quer ser fiel à sua existência? Escreve nos comentários: eu sou fiel a mim mesmo e à minha existência. Repetindo: eu sou fiel a mim mesmo e à minha existência. Agora você começa a compreender o que antes você não conseguia, porque tem um mestre ascensionado, tem um mentor, tem um guia, tem um guardião aqui com a carta da força ao teu lado, somado com o mago. Isso traz um despertar, um processo iniciático de dentro para fora, que você cria a sua realidade, que você tem uma carta na manga e que você não vai mais cair em truques baratos e muito menos em ilusões. Se você estava num cenário adormecido que te levava para questões lúdicas, fantasiosas, agora você acorda desse sonho para viver a nova realidade. Você não fica mais aprisionado, você se despede dessas grades que te separam da sua felicidade. Você rejeita viver uma vida de migalhas. Então escreve nos comentários a data do seu nascimento e em seguida: eu me recuso a viver uma vida de migalhas. Repetindo: eu me recuso a viver uma vida de migalhas. Se havia questões de podridão do ego, de ilusões, de materialismo, de orgulho, tudo isso com a carta da torre começa a cair por terra. Quer se proteger de todo tipo de maldade? Escreve nos comentários: todo o mal que estava me atrapalhando cai por terra. Repetindo: todo o mal que estava me atrapalhando cai por terra. Escreve com força, com fé, com determinação, que você vai ver você dominando ambientes, situações com uma facilidade, porque você é um canalizado, prático, consciente, que você começa a atingir a tua elevação máxima. Então não se reprima. Ativa teu instinto, teu sexto sentido, tua terceira visão, teu pressentimento. Liga essas anteninhas cósmicas que você vai pescar informações no ar. E a força pede também para você saber o momento certo de dosar suavidade. Porque se no trabalho você for muito rígido, às vezes você pode pesar a mão e se tornar um ditador, onde você não escuta os outros e que a única verdade é sua. Então saiba dosar o lado de ter uma postura firme, mas ao mesmo tempo não perder a sua doçura, porque isso vai te ajudar a enfrentar os contratempos, os problemas com o cliente, de repente, e buscar soluções equilibradas. E o teu milagre chega. Tem um momento aqui que você sabe que não será mais rendido à fraqueza de antes. Tem um grande gesto, um grande ato que vira o teu mundo de ponta cabeça, que faz a mudança da tua vida total. Para mim, com o pendurado, isso mostra você saindo do casulo, você tendo um novo nascimento, você renascendo, como você quiser chamar, enxergando aqui a vida por um novo olhar, por um novo ângulo. E esse novo olhar vem de um olhar de águia, um olhar que vê do topo dessa torre.
não aderindo mais a provocações que pareciam absurdas, que vêm aqui se arrastando na sua vida, e que agora as provas, os testes espirituais trouxeram grande aprendizado nesse processo de iniciação que você começa com o pé direito. Então, a vida fora da sua casa existe e você vai conhecer lugares que antes você nunca frequentou, você nunca visitou. E essa pode ser uma das viradas que vai mudar tudo na sua vida. Então é hora de se despedir de uma situação, de um ambiente, de uma pessoa que te prende a uma velha crença, a uma velha pessoa, a um papel social que não é seu, a um medo que é nutrido dia após dia, ano após ano. Se despede, porque aqui é o momento da tua libertação. E o universo, ele está removendo qualquer tipo de montanha que parecia intransponível na sua vida. Você sabe agora como irá conseguir sustentar a sua vida aqui na Terra. Se o teu arco e flecha estão sendo tensionados, você vai aprender a atirar a tua flecha de uma forma como atirador de elite. Isso mostra que por mais que esteja acontecendo distrações, você não vai perder a tua visão de águia. Aonde você precisa focar, aonde você precisa silenciar e eliminar os barulhos externos. E isso pode ser para algumas pessoas, inclusive, uma despedida de um espaço, para que você tenha aqui uma reforma, para que você resolva algo que estava infiltrado. Tem algo que fala sobre infiltração. Se você tem algo relacionado no seu prédio, na sua casa e está deixando para resolver isso depois, verifica como você pode resolver urgentemente essa infiltração, porque pode se agravar. E isso pode ser aqui com a presença do pendurado. Passando essa situação, você sabe que tudo que você viveu teve um simbolismo, teve um significado, e isso é para te consagrar. É para quando algo chegar falando de alguma forma com o teu sexto sentido, que você escute, que você siga esse feeling e comece a evitar um sofrimento futuro. Se eu sei que tem algo que eu preciso resolver, por que eu vou deixar para a próxima semana? Por que eu vou empurrar para o outro mês? Para que o problema se agrave? Para que o problema cresça como uma bola de neve? Então evite que isso aconteça, se despeça de uma procrastinação e resolva o que você precisa fazer a partir de agora. E se tem questões aqui do teu passado voltando, como fantasmas do passado batendo com um martelo na sua cabeça e você quer se livrar, escreve nos comentários: o passado não reverberará mais na minha vida. Repetindo: o passado não reverberará mais na minha vida. Escreve com força, com determinação, porque nada mais disfarçado vai conseguir te atingir, porque essas pessoas, essas energias, esses ambientes vão se render, porque você tem uma força latente, invisível, que está mudando o rumo, o plano da sua jornada. E o que sucede aqui após essa torre é a tua ascensão. É você resolvendo aquele processo judicial que se arrastava sobre questões de compra e venda de terreno, de casa, de carro, sobre processos trabalhistas. Tem algum tipo de processo que não anda, de conta bancária bloqueada, de rede social bloqueada, de visto que não sai, de aprovação de concurso público, algo que está se arrastando pelo judiciário e você quer resolver e encerrar. Escreve a data do seu nascimento e em seguida: eu encerro todos os processos judiciais que não andam. Repetindo: eu encerro todos os processos judiciais que não andam. Escreve com fé, que logo mais você vai ver
as boas novas chegando e você vai voltar aqui para deixar nos comentários. Não abaixe a cabeça, porque esse é o teu próprio destino que você deve seguir a partir de agora. E o universo, ele está se movimentando porque não é tempo de você ficar suspenso. É tempo de você entender agora, através do aprendizado, das vivências, que o espiritual, que o invisível, que o divino, que forças ancestrais, que força da natureza, no que você acreditar, vai te ajudar quando você menos esperar. Então temos um alerta claro para você não lutar contra a maré, para você desfazer aquele nó cego de uma vez por todas, desfazer o que foi colocado na encruzilhada para te atingir, inclusive se você sente questões energéticas que te atingem. Escreve nos comentários: energia ruim em mim bate e volta. Repetindo: energia ruim em mim bate e volta. Se protege, se blinda, porque seja lá o que fizeram aqui em encruzilhadas para obstruir a tua passagem, isso começa a cair por terra agora. Tem uma situação na sua vida, um padrão, uma promessa que vocês foram obrigados a fazer por terceiros, que não vai mais conseguir mexerem com a sua fé, com a sua mente, com os seus sentimentos, porque o sofrimento aqui de você resolver pepino dos outros não funciona mais com você. Você está aprendendo a dizer não e a despertar. Se pessoas vão ficar chateadas, emburradas, se vão romper com a sua amizade, paciência. Sinal que não era tão amiga assim. Então não considere isso como o mal, pelo contrário, considere essas atitudes dessas pessoas como livramento. Porque aqui você deve focar na sua base, na sua estrutura, no seu trabalho, na sua casa, no castelo que você quer construir. E por mais que desafiem a lógica, que falam que você não vai conseguir chegar muito longe, que tentam fazer críticas desconstrutivas, não escute barulho externo. Não deixe que mexam com a sua mente, porque aqui a vitória é sua. Quer sentir a sua vitória? Escreve data do seu nascimento e em seguida: eu sou a vitória. Repetindo: eu sou a vitória. Perceba que a partir de agora você será colocado diante de desafios que te tiram para bem longe das questões que antes você achava que jamais iria conseguir realizar. Temos uma promessa de um novo ensinamento, de você mais paciente, de você se conectando com essa medicina mais natural, entre em contato com a natureza, anda de pés descalços na grama, na areia, porque isso te ajuda a descarregar energeticamente os excessos e recarregar a sua bateria. E isso pode ser um direcionamento que você está tendo de dominância, de instinto de sobrevivência com a carta da força, somado também com o teu lado de ternura. E é como se você tivesse a dosagem certa de, a partir de hoje, não ter medo de nada nem de ninguém. Se essa leitura faz sentido para você, escreva nos comentários: essa leitura está ressoando com o meu momento. Repetindo: essa leitura está ressoando com o meu momento. Até porque está chegando confirmações 5 de ouros, você saindo da vida escassa, do frio da solidão, redescobrindo aqui a autoridade espiritual com o Papa, para que você saia dos medos que te assombram, 9 de espadas, do fantasma do passado, a autoridade mais uma vez com o Rei de Fogo, trazendo para você aqui chances de magnetizar o que você quer, porque você vai ter um trunfo, uma carta na cartola, e que você vai ter ferramentas para sair daquela sensação de estar entre a cruz e a espada, 2 de espadas, para sair da posição de sacrifício e começar a perceber que você consegue montar a sua estrutura com a torre e que você recebe bênçãos
divindades aqui com a força de recarregar as baterias, de recarregar suas energias, e que tem 3 querubins na linha de frente que te ajuda. Você pode estar lidando aqui com alguém do signo de Peixes ou Leão, sem sombra de dúvida. Queria deixar um enorme agradecimento às pessoas que estão fazendo doações para esse canal via Pix. Se você também quer ajudar esse canal a se manter, basta você escanear o QR Code que aparece na tela do seu visor. O arcanjo que está com você solicita humildemente uma vela branca e que você escreva esse mantra nos comentários. Arcanjo Micael, envolva-me com tua luz de cura e proteção permanecendo no meu caminho. Repetindo, Arcanjo Micael, envolva-me com tua luz de cura e proteção permanecendo no meu caminho. Gratidão, te aguardo no próximo momento.